Isso é o que agrada a Deus. Tua alma não se sente bem nesse momento? Tua alma se sente bem porque você está fazendo aquilo pelo qual Deus te criou, para adorar a Deus. Adorar a Deus pelo que Ele é, pela grandeza do amor, da misericórdia dEle. Eu creio, irmãos, ontem eu estava ali ministrando a ceia em Xanxerê, falei para os irmãos, antes da pregação, sobre o cuidado que nós devemos ter com a adoração, o perigo com esses chamados hinos modernos, porque o diabo está mesclando de tal maneira que pensa estar adorando a Deus e está adorando ao diabo, mesmo com canções chamado gospel, quando hoje eles têm acompanhado o mundo, copiado o mundo e até mesmo participado dos carnavais. E nós não podemos, irmãos, nos permitir a nos entregar a esse sistema moderno, mas nos manter nos velhos hinos. O profeta diz: onde estão aqueles velhos hinos que enquanto a igreja cantava, lágrimas corriam e as pessoas eram abençoadas, pecadores eram salvos, como o caso aquele do bêbado, saiu de casa como sempre para beber, mas ele passou na frente de uma igreja e ele chegou e eles estavam cantando: ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Cantando realmente a igreja com o coração. E mesmo sem chamada de altar, aquele bêbado veio e se jogou no altar, na presença de Deus, entregando a vida dele. E ali Deus desceu com o seu Espírito Santo sobre ele, e ele rolou, e ele chorou, e ele saiu dali uma nova criatura. E a história diz que, quando ele chegou em casa, todo amassado, empoeirado, a esposa olhou e disse: de novo? Bebeu outra vez? Ele disse: não, desta vez eu estou embriagado, mas pelo Espírito. Ele pegou sua caneta e escreveu: sublime graça. Então, Deus, irmãos, Ele habita nos louvores. Você sempre vai ver os louvores, você vai ver quando Deus levantava um rei ungido, inspirado, e ele chamava o povo para um concerto com Deus. Uma das coisas que eles faziam era restabelecer os louvores, era organizar os levitas para adorarem a Deus e exercer o ministério da adoração. Sempre foi assim. Antes de Deus criar o mundo e tudo o que há, Deus criou os anjos. E os anjos passaram a adorá-lo. Depois, então, veio a palavra falada: haja. Então, sempre antes da palavra, o louvor. Por isso que nós cantamos antes de pregar. Poderia nós pregar e depois cantar, mas não, o louvor traz a presença de Deus. O louvor tira sombras escuras que nos perturbam. Faça uma experiência quando você está abalado, quando você está pressionado, quando você está sendo tentado pelo inimigo. Comece a adorar a Deus. Comece a sussurrar um hino. Se você não sabe cantar, não conhece a letra toda, comece a sussurrar um hino. E você vai ver que logo aquela sombra escura sai, teu coração encontra paz.
porque Deus habita nos louvores. Nós estamos muito ocupados com tantas coisas, irmãos, quando deveríamos nos ocupar mais em adorar a Deus. Cadê os hinos dentro de casa enquanto os trabalhos são feitos? Muitos têm esquecido, abandonado essa prática de ouvir bons hinos. E nós precisamos disso. Mas saiba selecionar hinos que realmente traz a presença de Deus e que Deus realmente se agrada. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Febrônio, ele fez a escola e logo em seguida saiu, acho que ele esqueceu de dar a nota. Ele foi ministrar ceia ali em Vicente Dutra, onde nós inauguramos há poucos dias uma congregação. E nesse momento ele está ali com os irmãos da região. Todas as cidades circunvizinhas, elas congregam agora em Vicente Dutra. Amém? Antes de nós entrarmos na pregação, eu desejo ler aqui aquele parágrafo da mensagem A Prova de Sua Ressurreição. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos a Deus uma visita de Deus. Quantos aqui já pediram? Senhor, me visita. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso uma resposta sua. E Deus vem, e Ele ouve a oração, e às vezes não percebemos que Ele falou. Porque Ele vem por trás de outras máscaras, podemos dizer, de outras personalidades, e nós não vemos que é Ele que está falando. E o profeta disse assim, que Ele apareceu para os discípulos depois da ressurreição na forma de um homem. Ele pode aparecer para você na forma de seu vizinho. Eu creio que tem pessoas aqui que têm experiência de ter Deus falar contigo pela boca de um ímpio. O ímpio não percebe às vezes o que ele está falando e é Deus falando contigo. Agora, às vezes somos muito orgulhosos e achamos que só podemos receber vindo de Deus se for através do nosso pastor ou de alguém da mesma fé. Deus escolheu uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Quanto mais, Ele pode usar uma pessoa, imagem e semelhança dele. Mas lembre que sempre quando for Deus, esta palavra não vai chocar com a palavra de Deus. Ele apareceu para eles na forma de um homem, ele pode aparecer para você na forma de seu vizinho. Ele pode aparecer para você sob a forma de um ministro, ou na forma de sua mãe. Cristo aparece para você nas pessoas. O pastor Febrônio falou outro dia sobre a resposta de Deus. Deus trabalhando nas duas pontas. E ele disse que às vezes Deus responde, a pessoa não percebe. E ele deu um exemplo de um jovem que vai, ora a Deus e ele quer saber se é a vontade de Deus que aquele casamento, aquele namoro. Então ele vai, depois de orar, procura aquela jovem e ele recebe uma resposta inesperada, que às vezes nem ela mesmo compreende porque disse aquilo. E ele sabe que aquilo é a resposta de Deus, muitas vezes de um não. Depois ela pode
cair em si e tentar voltar, mas ele já sabe, não, Deus já me respondeu. E ele deu um exemplo de um caso que aconteceu assim. Então você tem que ser sensível para seguir a voz de Deus, amém? A orientação de Deus. Cristo aparece para você nas pessoas, então trate todos bem, seja gentil, seja um bom vizinho, seja amável. Cristo está na pessoa, Cristo em vós, a esperança da glória. E enquanto você segue, as pessoas aparecem para você, uma pessoa amável começa a falar com você. Ouça, você não sabe, pode ser Jesus falando com você. Amém? E da mesma forma, seja sensível, porque às vezes Deus quer aparecer para alguém através de você. E você sente aquele desejo de visitar aquela pessoa. E você vai. Você chega ali, você não trata nenhum assunto específico, e você vai embora, e aquela pessoa fica abençoada. O diabo estava ali, tentando conduzir alguma coisa indevida, e Deus o visitou na tua pessoa. Então, vamos nos colocar também, não só querer ser visitado, mas nos colocar na mão de Deus, para que você seja um instrumento na mão de Deus. Amém? E assim sermos sensíveis a Deus e saber que Ele sempre está aparecendo para nós. O profeta pregou a mensagem, a presença de Deus não reconhecida. E ele mostra que muitas vezes as pessoas não reconheceram a presença de Deus pela simplicidade com que ele apareceu, o presente embrulhado de Deus também, ele pregou uma mensagem com esse título, Jesus embrulhado naquele pano que se usava nas cangas dos bois. Ali estava o presente embrulhado de Deus, mas as pessoas não receberam, porque o embrulho não tinha nenhuma aparência. Mas se você tem a sensibilidade do Espírito, você vai receber, você vai ouvir Deus até através de uma borboleta. O profeta, ele fala de quando ele estava caminhando a sós, e ele diz assim: eu te aconselho um dia a fazer isso. Saia sozinho em um lugar deserto e procure ouvir a voz de Deus. E ele diz que ele se assentou ali em um tronco e uma tempestade se preparou. E então havia um esquilozinho ali, aquele esquilo começou a se irritar e o profeta olhava para ele, e de repente uma águia baixou por causa da tempestade, se assentou no galho, e o esquilo ficou valente, fazia todo aquele alvoroço. E o profeta olhando, ele disse: Deus, o que o Senhor quer falar comigo através disso? E ele olhou para aquela águia e disse: você sabe que eu poderia te dar um tiro. E ela de repente olhou, e deu só uma sobrevoada, ou melhor, uma batida de asa forte. E no instante ela estava nas alturas e se foi. E o profeta disse: ah, Senhor, era isso que o Senhor queria falar comigo. Através daquela águia, mostrando por que ela não tinha medo. Porque ela confiava em suas asas. Deus tinha dado a ela asas fortes. E o profeta diz, e quando ela se cansou daquele esquilinho que estava ali, dele xingar e fazer barulho, ela se cansou e ela se foi. E assim você tem que confiar também no que Deus tem te dado. E quando o diabo começa a fazer esse esquilinho, começa a te perturbar,
na tua mente, aquelas vozes, aqueles pensamentos, aquelas coisas te jogando para baixo, você confia nas asas que Deus te deu. Comece a louvar a Deus, deixa o esquilo falando sozinho. Não dê ouvido para o diabo. Não discuta com o diabo. Há muitas pessoas paradas, sabe como? Discutindo com o diabo, discutindo com pensamentos que vêm. Você simplesmente, a maior resposta que você dá para o diabo é: dê as costas para ele e siga fazendo o que Deus te mandou. O maior desprezo que alguém pode receber é quando você ignora. Nós não devemos desprezar as pessoas, mas ao diabo sim. Ignore ele, não discuta, confie nas asas que Deus te deu e siga o teu caminho. Não ande de cabeça baixa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem direito de ter paz. Você tem direito de ser feliz. Sim, você tem direito. Uma vez eu me lembro, terminou o culto, e os irmãos foram saindo, e uma irmã ficou ali na porta. E quando eu saí por último, ela estava me esperando para falar algo, e ela disse: pastor, eu entendi algo. Nós somos crente, e como crente nós temos que sofrer mesmo. Era alguém que estava passando por uma depressão, e o diabo mentindo para ela, tipo assim: aceite essa vida assim mesmo. É as lutas que o crente tem que passar. Ela disse: então nós temos que sofrer mesmo, nós somos crentes. Eu disse: de forma alguma. Deus não quer que nós sejamos tristes. Isso é mentira do diabo. Deus nos fez para sermos felizes e para andarmos de cabeça erguida e para confiar na intervenção de Deus, mesmo diante daquilo que nossos olhos não vê uma saída, mas Deus sempre terá uma saída. E é assim que Deus espera de cada um de nós. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Versículo 1 até o versículo 6. Sempre devemos trazer nossas Bíblias, não é porque se coloca a Escritura no telão que não precisa. Eu creio que a Bíblia é uma identificação do crente, né? Mas eu tenho a Bíblia no celular. Tudo bem, não é errado você ler a Bíblia ali. É bom. Às vezes você está num lugar que não tem a Bíblia, você pode ler ali. Mas eu creio que nunca substituirá você carregar esse livro sagrado. Amém? Uma vez, uma vez um pastor falou aqui de um jovem que chegou para ele e disse: pastor, não está sendo fácil. As tentações, eu pego o ônibus para vir na igreja e as moças ficam dando em cima de mim, aquela coisa e tal. Aí o pastor olhou para ele e disse: cadê sua Bíblia? Eu não tenho. Ele falou: venha ao culto com sua Bíblia e você vai ver se elas vão ficar. É que às vezes está se identificando com o mesmo espírito que está lá, né? Não, nós temos que se identificar com a palavra de Deus
Não quer dizer que ter a Bíblia faz você estar identificado com ela, né? Creio que nós entendemos isso. Tem que estar realmente no coração. 11, verso 1 de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos ler juntos o verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós pedimos a Tua presença para vivificar a palavra e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre o tema proporcione condições para ser abençoado. Amém? Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas não proporcionamos condição. Você vai buscar algo e você não leva vasilha para receber o algo que você foi buscar. Você tem que proporcionar condições para Deus te abençoar. E na escritura que nós lemos aqui, no versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer, ajude, estenda a sua mão, faz o bem. Faz o bem. Quando você está fazendo o bem, você está proporcionando também oportunidade para ser abençoado, né? Quando Martim, ele passando a noite naquele inverno rigoroso, ele viu um mendigo tremendo de frio e sem muita roupa, e ele percebeu que o mendigo não suportaria atravessar a noite naquela situação. E ele então olhou, ele tinha uma única capa. Ele tirou sua espada, partiu sua capa no meio e enrolou o mendigo na metade da capa, e com a outra metade ele se enrolou assim. E ele foi embora, Martim. E à noite, numa visão, Jesus apareceu para ele. E Jesus apareceu enrolado, envolto na metade da capa. E disse assim: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, isso é também proporcionar condições para Deus te abençoar. Eu já falei aqui sobre o Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe água, mas ele não distribui. Ali é um ponto final. Ele simplesmente não tem vida nele. Agora, uma fonte, ela está recebendo e distribuindo. Ela sempre tem vida. E não há lugar para a morte ali. Quando você tem essa graça de receber e dar, você sempre terá vida e bênção no teu coração.
Conta-se a história ali nos Estados Unidos, creio que foi. Havia uma cooperativa, algo assim, um órgão ali que incentivava os produtores de milho a produzirem sempre uma melhor safra cada ano, com melhor qualidade. E eles premiavam todo ano o melhor, o que teve a melhor produção, melhor qualidade. E havia um senhor, um agricultor, que todos os anos, já consecutivamente, não sei quantas vezes, mas por vários anos, ele ganhou o prêmio. Então, um dia, ele foi chamado para dar uma entrevista, quando estava recebendo o prêmio, outra vez, por ter produzido a melhor qualidade de milho. E eles perguntaram qual era o segredo, se é que ele podia falar, o que ele fazia para sempre ter um milho de melhor qualidade. E ele disse: o segredo é que eu distribuo a minha boa semente que eu tenho para todos os meus vizinhos. E aí o entrevistador disse: agora que eu não compreendi mais. O senhor está competindo para ter o melhor grão e o senhor simplesmente compartilha dessa qualidade boa que o senhor tem com os demais. Ele disse: é claro, porque se os meus vizinhos tiveram uma semente ruim, o pólen vai misturar com a minha safra e eu vou ter uma qualidade de milho ruim. Então é isso, quando você proporciona, você é abençoado. Agora, quando você quer guardar só para você, aquele egoísmo, você vai estar sempre para baixo. Então, a lei, irmãos, do ter é dar. É quando você, a Bíblia diz, melhor é você dar do que receber. E eu creio que esse espírito deve estar em nós. Um espírito, irmãos, de compartilhar, de ajudar. Ajudar a obra. Ajudar o evangelismo, ajudar aquele irmão, aquela família que está passando dificuldade. E às vezes o ajudar não é você se meter no assunto, mas é você estar ali ao lado, com a tua presença, naquele momento difícil, é você orar. E quando você faz isso, você está se abençoando, você está proporcionando. Às vezes tem uma pessoa lá passando a pior das situações, não recebe uma visita de ninguém. Ninguém o convida, seria o momento de você, porque às vezes a pessoa está tão para baixo que ela não quer tocar no assunto. Não precisa tocar no assunto, somente vai, toma um chimarrão, que é o nosso costume, convida ele para almoçar contigo, faz alguma coisa. Deus vai visitar esta pessoa através de você, e você está sendo abençoado ao fazer isso. E a Bíblia diz que aquele que ganha o seu irmão, o converte do pecado, tem multidões de pecados perdoados. O profeta diz: quando você ganha uma alma para Cristo, essa alma estará por toda a eternidade ao teu redor, te agradecendo pelo que você fez. Hoje eu recebi uma ligação lá de Guiné-Bissau, África. E os irmãos lembram quando Deus me deu aquele sentimento de fazer um livro para os muçulmanos? Quantos lembram? Evangelizar os muçulmanos, pedir para os irmãos orar. E Deus nos deu a inspiração, fizemos aquele livrinho. E hoje ele ligando para mim, ele pediu material. E 50%, se eu não me falha a memória, da população de Guiné-Bissau é muçulmana. 45% são da linha de feiticeiros, e 5% só cristãos. E ele disse que aquele livro tem feito uma revolução. E ele disse, inclusive, para domingo, eu provavelmente tenho uma pessoa muçulmana nata para se batizar. E ela, ele disse, está
agora tentando trazer a família através deste livro. Então, aí aonde, irmãos, nós vemos como é bom você ser uma ferramenta e você orar por isso. Um dia eu distribuí, eu acho que foi ali no porão, se não me engano, na segunda-feira, aquele livro e disse: leiam e orem sobre esse trabalho. Inclusive, quem não tem esse livrinho, depois, na hora de sair da igreja, pegue, o irmão Davi pode providenciar ali, tem que pegar lá em cima, e leve e leia. Mas por que eu quero que você leia? Para você ler e pôr no teu coração que você vai orar por essas pessoas muçulmanas que estão enganadas. Elas não têm, elas não ouviram, elas nasceram ouvindo falar em Maomé. Elas não sabem quem é Jesus. E há um hino que diz assim: não me falaram de Cristo. Enquanto muito se salvou, ninguém me falou. Então, lembre, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Você pôr o teu coração, irmão, para orar. Você não pode ir lá evangelizar, você não pode, mas você pode estar com o teu coração ali. Senhor, abençoa, unge esses livros, unge esses materiais, unge os pregadores. Senhor, os protege, porque o profeta diz assim, irmãos, que quando ele tinha suas campanhas e ele enfrentava aqueles demônios na plataforma, expulsava aqueles diabos, ele disse: eu ia para o hotel e aqueles demônios iam me perturbar lá. O profeta tinha que travar agora uma batalha contra aqueles espíritos lá no hotel. Por quê? Porque eles ficavam com raiva, porque foram expostos, foram expulsos, estavam levando almas para o inferno. Então, você não sabe a opressão que alguém que está na frente de batalha passa. Mas você pode ajudar com a tua oração, para que Deus os capacite, dê estrutura e dê graça para suportar a pressão. Paulo disse: orai todo tempo e orai por mim, para que no abrir da minha boca eu tenha a palavra com sabedoria. Então vamos fazer. Então isso, irmão, é proporcionar condições para Deus te abençoar. É você estar fazendo alguma coisa. Você está ajudando. Então lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparta com 7, ainda até com 8. Isso me faz lembrar de outra escritura que diz assim: aquele que retém mais do que é justo, até o que tem ser-lhe-á tirado. Mas o que distribui com sabedoria ser-lhe-á acrescentado. Agora você tem que saber isso, não é você simplesmente distribuir sem sabedoria, que amanhã você vai estar também. A pessoa vai dar o seu nome para quem já não cuidou do nome dele. Você não está tendo sabedoria. Você tem que ajudar com sabedoria. Amém? Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Agora isso aqui, ó. Quem observa o vento nunca semeará. Quer dizer, quem fica esperando uma condição própria para fazer alguma coisa, nunca vai fazer, irmão. Você nunca vai chegar e dizer: hoje eu amanheci, hoje estou sentindo realmente, hoje estou desejando. E você sempre vai ter adversidades para impedir. Você quer jejuar, vai sempre o diabo tentar te impedir. Se você ficar esperando sempre uma oportunidade que não haja nada contra te pressionando, você nunca vai jejuar, você nunca vai ler, você nunca vai tirar um tempo para orar. Quando eu vou esperar o momento, a hora que eu tiver
sentindo, a hora que eu não tiver alguns compromissos. Não, irmãos, quem observa o vento nunca vai semear. Há muitas pessoas que não semearam para colher bênção, porque sempre estão olhando o vento. Eu não fiz isso por causa dessa circunstância. Eu não fiz ainda por causa daquela circunstância. Eu não fiz isso por causa do meu marido, que não me apoia. Eu não fiz isso porque minha esposa não me apoia. Irmãos, você nunca vai semear. Eu não estou adorando a Deus porque eu não estou sentindo atmosfera para isso, condições para isso. Mas a Bíblia fala sobre o sacrifício do louvor. O que é o sacrifício do louvor? É quando você louva sem ter razão para louvar. Como Paulo e Silas na cadeia, tinha razão para louvar? Com as costas toda cortada de chicote, amarrado ali no tronco, ratos passando por cima deles, não tinha razão para adorar, mas eles adoraram. Aí é o sacrifício de louvor. Se eles observassem o vento próprio para adorar, eles não poderiam semear. Mas quando eles começaram a desenvolver um sacrifício de louvor, a presença de Deus veio e eles foram livres. Eles proporcionaram condição para Deus trabalhar. Está faltando isso em nossas vidas, irmãos. Então, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Hoje, eu acho que vai chover, não vou ir. Eu me lembro do irmão Sérgio Machado, sempre lembro disso. Houve um ano de muita chuva, e todos os agricultores da região perderam, apodreceu lá na roça. E ele simplesmente colheu tudo e pôde vender. Aí eles perguntaram, mas como assim? Todo mundo contando derrota, ou não deu nada, apodreceu, não deu. Mas como ele fazia? Ele disse para mim assim, amanhecia o dia com sol. Secava lá a planta, ele colhia uma carroçada, e logo o tempo preparava e a chuva vinha, mas ele trazia aquela. No outro dia, de novo, e assim ele foi driblando o tempo, até que colheu tudo. Agora os outros estavam esperando que o tempo firmasse. O tempo não firmou. Esperar 2, 3 dias de tempo bom, que a terra também esteja firme. De repente eu vou sair aqui, nem bem sair de casa, cai chuva. Mas vamos tentar. Então quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Se eu não sei, irmãos, como que as coisas acontecem, para que eu vou tentar compreender para daí me mover? Se Moisés tentasse compreender como eles iam passar a pés enxutos sobre o mar, eles teriam morrido sobre a espada dos egípcios. A Bíblia diz, você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Se você não sabe isso, então, ele diz, não sabes das obras de Deus que faz todas as coisas, somente deixa na mão de Deus, Ele vai cuidar do assunto. Amém? Não espere entender para dar um passo. Dê um passo sem entender. Você nunca vai se arrepender de dar um passo segundo a palavra de Deus, mesmo que você não compreenda. Aquele irmão, eu não lembro agora exatamente como foi o diálogo com o profeta, mas mais ou menos assim. O profeta estava num determinado lugar e o homem chegou, um crítico, e falando como que ele teria certeza que eles teriam condições ou fé, algo assim, para chegar para o rapto, e quer dizer, há tantas coisas pela frente, como você tem certeza de tudo isso?
passar por tudo isso. Em outras palavras, aí o profeta olhou para ele e ele estava com uma lanterna. E o homem morava lá em cima do morro, longe. Aí o profeta olhou e disse: como você vai voltar para casa? Está escuro. Daí ele disse: não, eu trouxe uma lanterna. Aí o profeta olhou e disse: essa lanterna, ela alumia daqui até na sua casa? O homem disse: não. Ele disse: então como o senhor vai para casa? Se ela só alumia um pedaço. Daí o homem disse: bem, conforme eu vou andando, ela vai alumiando o resto. O profeta disse: da mesma forma. Quer dizer, eu não estou vendo tudo, mas conforme eu vou andando, Deus vai me mostrando o próximo passo. Eu não preciso ver tudo para, agora sim, eu vi o início, o meio e o fim, eu posso me mover. Se você esperar por isso, você nunca vai dar o primeiro passo. Proporcione oportunidade para Deus. Tome Ele em sua palavra. Amém? Aleluia. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde faz o quê? Vai dormir e diz assim: eu plantei, 4 meses para o período de crescimento, florescer e tal, e amadurecer, daqui 4 meses volto a colher. Você não vai colher nada. Você vai chegar, vai encontrar um monte de mato. Não é assim? Então não é você dizer: eu fiz, eu orei, agora posso. Não, você tem que manter. A presença de Deus vem no culto e você vem, se derrama na presença de Deus, você confessa os teus erros, você toma uma posição, você sente o mover de Deus. Agora simplesmente eu vou voltar para casa e esperar que tudo solucionou. Não, você vai ter que manter naquilo que você determinou aqui e manter dando condições para aquela atmosfera se manter na tua vida, para consolidar a tua vitória. Não é? Então veja, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde faz o quê? Vai tirar umas férias? Não, e à tarde não retires a tua mão. Se mantenha orando agora sobre aquilo, regando aquilo, cuidando, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Para encerrar, na mensagem o profeta Eliseu, falando sobre isso, proporcionar condições para Deus abençoar. Ele diz assim: vocês observem que houve 3 estágios daquela jornada, a primeira delas para Gilgal. Então Eliseu, irmãos, ele queria a bênção. Ele sabia que ele foi escolhido para ser o sucessor de Elias naquele ministério. Mas agora, que tal? Fui escolhido, vou me assentar aqui, quando chegar a hora, Deus vai me usar. Ele teve que proporcionar, irmãos, condições para que Deus cumprisse aquilo na vida dele. Eliseu, vocês observem, houve 3 estágios daquela jornada. A primeira delas para Gilgal, a outra de lá para a escola dos profetas, e a outra foi a descida até o Jordão. Agora, o Jordão era o último lugar que ele tinha que observar. Aquilo representa as eras da igreja pelas quais passamos. A primeira de Gilgal, depois a igreja veio das eras negras, ela passou pela reforma luterana. O segundo estágio dela veio por, como eles chamam, a segunda bênção, ou a segunda etapa da graça, a santificação através de João, Wesley. Então descemos para o Jordão, morremos, recebemos o Espírito Santo depois disto. Vocês lembram, né? Gilgal significa lugar de confissão e batismo. Quando chegou o momento de Elias ser tomado, ele disse para Eliseu: fica aqui em Gilgal. Ele disse: vive o Senhor que eu não te deixarei. Eu não vou ficar somente no batismo em nome do Senhor Jesus. Eu vou caminhar. Lembra de Abraão? Abraão não parou, irmão. Enquanto viveu, ele foi mudando sua tenda de lugar em lugar. E sabe por que ele fazia aquilo? Porque a promessa disse o que para ele? Onde teus pés pisarem,
eu darei como possessão a tua semente. E quando Abraão se mudava da tenda daqui para lá, ele estava demarcando o limite. Ele estava dizendo, isso aqui vai pertencer para a minha geração. Daí ele mudava para outro canto. Ele demarcava aquilo também como propriedade dele. É isso, é você caminhar nas promessas de Deus, não ficar parado. E você vai demarcando o limite, isso é para mim, isso é para mim. Você está semeando, você não vai colher se você não semeia. Amém? E ele poderia ter ficado em Gilgal, o lugar de confissão e batismo. Você poderia simplesmente parar e estacionar no batismo. Mas não, ele disse, vive o Senhor que eu não te deixarei. Aí Elias disse, eu vou a Betel. Ele disse, eu vou contigo. E quando ele foi a Betel, Betel quer dizer a casa de Deus. Tem um lugar melhor para ficar do que a casa de Deus? É um lugar bom, mas você não pode parar só ali também, só na santificação. Ele disse, vive o Senhor. Daí Elias disse, fica aqui. Ele disse, não, vive o Senhor, eu não te deixarei. Eu vou para o Jordão. Jordão quer dizer morte. Não tem problema, eu morro contigo. É isso, eu vou seguir onde você for. Aí quando ele foi, passou o Jordão, aí sim veio a promessa. Peça o que você quiser e te será dado. Ele proporcionou condições para receber a bênção. Mas se ele não tivesse, irmãos, se esforçado, caminhado, simplesmente sentar na cadeira da predestinação e dizer, eu sou predestinado, sou salvo pela graça e amém. A Bíblia diz, pela força se apoderam. Não é que eu terei condições para me apoderar por mim mesmo, mas a graça me impulsiona para eu me esforçar. E eu tenho que dar o meu livre-arbítrio, aceitar isso. Aceitar que a graça diga para mim, se esforça, ore, busque. Tudo é a graça, mas você tem que dar oportunidade para a graça fazer você se movimentar. Aí passou o Jordão. Aí Elias disse, agora peço o que você quiser. Eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Dura coisa me pediste, mas se tu vires eu ser tomado de ti, isso te sucederá. Irmãos, ninguém agora tirava os olhos de Eliseu de Elias. Para onde Elias e Eliseu ia atrás. Alguém poderia dizer, Eliseu, olha aqui. Não, não posso. Não posso. O mundo diz, olha isso, olha essa moda, olha isso, olha aquilo. É casamento, vamos passar um pouquinho de maquiagem. Não, eu não posso. Eu estou olhando para a promessa. Eu estou olhando para o arrebatamento. Amém. Quando nós vemos muitos se inclinarem para essas coisas, joias e todo tipo de coisa, mundanismo, parece que quando tem festa, coisa dá para misturar um pouco cristianismo com mundanismo, mas não, para aquele que está esperando a promessa, a porção dobrada do Espírito, a fé de rapto, ele vai dizer, eu não posso olhar para isso. Eu tenho que olhar para Elias. Amém? E ele seguiu. Vamos um pouquinho mais aqui. E ele seguiu adiante. Agora vocês poderiam imaginar que depois que esta bênção foi prometida, como este jovem pregador manteve seus olhos fitos em Elias. Eu posso lhes garantir que se alguém dissesse, olha aqui Eliseu, ou algum barulho acontecendo lá, Eliseu continuava mantendo seus olhos fixos em Elias. Ele queria aquela porção dobrada. E se você deseja aquela porção dobrada nesta noite, mantenha seus olhos em Jesus. Não preste atenção em nada que o diabo diz, o que os críticos dizem, ou no que os incrédulos dizem. Mantenha seus olhos fitos no Calvário, dizendo, Senhor, Tu prometeste. Então, quando uma carruagem de fogo desceu e cavalos, e uma carruagem, ele subiu nela, e assim que ele foi para o céu, ele desabotoou o seu manto, ou
o que quer que fosse, e o atirou para Eliseu. E Eliseu pegou o manto e o colocou sobre seus ombros e caminhou até o Jordão. E exatamente a mesma coisa que Elias fez. Ele dobrou o seu manto, bateu no Jordão e disse: onde está o Deus de Elias? E elas se dividiram imediatamente, de uma parte para a outra. Elias fez 8 milagres sobressalentes, e Eliseu fez 16 milagres sobressalentes no seu dia. A porção dobrada. Mas ele, irmãos, proporcionou oportunidade, deu condições para Deus. Observe agora, assim como Elias subiu, Jesus prometeu uma porção dobrada do seu Espírito para os crentes. As coisas que eu faço, vós também as fareis, e as farão maiores que esta. E no dia de Pentecoste, quando ele subiu no dia da ascensão, no dia de Pentecoste, o mesmo Espírito Santo estava sobre ele, o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele, veio novamente sobre a igreja. E eu, disse o profeta, me pergunto hoje, pessoas que afirmam ter o batismo do Espírito Santo e alegam ter beijado as bordas do cálice das bênçãos de Deus, como podemos nos manter em paz, vendo como as coisas estão acontecendo? É hora de tomar esse Espírito Santo com o qual somos ungidos e dizer: onde está o Deus que estava em nosso Senhor Jesus Cristo? Onde está o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Onde está o Deus que estava em nosso Senhor Jesus Cristo? Estas são as bênçãos. O profeta diz: não tenho, me pergunto, como pode alguém que diz ter o batismo do Espírito Santo estar de braço cruzado, diante da situação que o mundo está indo, se inclinando, ou aceitando, porque às vezes não faz, mas aceita. E no meio daquela grande crise, eles tinham alguém para quem se voltar. Embora Elias tivesse ido, ali estava aquele que tinha derramado água em suas mãos, que tinha uma porção dobrada do Espírito. Assim está este mundo doente e pecaminoso hoje, olhando para uma real igreja do Deus vivo, a qual possui uma porção dobrada do seu Espírito. O que podemos fazer desta vez? Irmão, nossa resposta não deveria ser: quem vai ser o novo presidente? Ou alguma teologia. Nós devemos dar a eles o Deus vivo, o Senhor Jesus ressuscitado, porque Ele desce para encontrar. Então é isso, irmãos. Nossa preocupação não é quem vai ser o presidente, mas é dar às pessoas Jesus Cristo. Amém? Encerrando aqui no final, aí o profeta, vocês leiam a mensagem, quem não leu, o profeta fala sobre os 3 reis daí que vieram, e eles, o rei de Israel, o rei de Judá, e eles estavam em apuros, tinha acabado água, tinha faltado água no deserto, eles iam morrer. Pense, precisava água para os cavalos de guerra, precisava água para os soldados, e agora? Correram até o profeta. E o profeta, ele disse assim, vocês sabem, né? Vamos apressar um pouquinho. Ele ficou nervoso por causa da situação daquele rei perverso, que estava junto, tinha levado o povo de Deus à idolatria, e disse: se não fosse por causa de Josafá, eu nem olharia para a tua cara. Mas, mesmo assim, ele foi buscar a presença de Deus, e ele diz assim, e Eliseu, 44, parágrafo. E Eliseu, eu posso imaginar, o tangedor começou a tocar e o Espírito desceu sobre o profeta. Então, quando o Espírito o tomou, ele era um homem todo irritado, pronto a destroçar Jorão, né, que era o rei perverso, pronto a destroçar Jorão, e alguns destes reis que estavam lá, e repreendê-los.
Mas quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele começou a ver visões e começou a ver algo, o profeta Eliseu. Você vem à igreja esta noite e diz: eu não vejo nada, somente um monte de psicologia. O motivo disto é que você não deixa o Espírito Santo cair sobre você. Você não está vendo nada porque você não está dando oportunidade para Deus. Deixe o Espírito do Senhor entrar em você e você verá algo, correto? Normalmente você mostrará coisas suficientes para você, se você veio para criticar, o diabo lhe mostrará coisas suficientes para você criticar. Você veio para ver o Senhor Deus, você verá o que você espera ver. Você normalmente alcança aquilo que espera ver, correto? Então, você somente espera o Espírito do Senhor vir sobre você e te mostrar o seu poder ressurreto. E sinais e maravilhas, você verá isto e você receberá. E Eliseu, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele viu uma visão. Ele disse: agora, quando a visão vem, a salvação chega para os reis naquela hora. Pois o Espírito Santo tinha falado ao profeta naquela hora. Ele disse: agora, saiam ali, não ouvireis vento. Observe isso. Olha o tema: se você observa o vento, nunca semeará. Se você vai esperar uma condição própria para você orar, para você receber a bênção, você nunca vai receber. Você tem que ir por fé. E aqui nessa questão, o profeta, eles precisavam do quê? Água. Para vir água, tem que primeiro vir vento, que traz nuvens. Mas o profeta disse assim, no 46, mas onde eu parei aqui? Agora, saiam ali, não ouvireis vento, nem vereis chuva. Mas como vamos ter água sem chuva? Como vamos ter água sem vento? Nós viemos aqui para o profeta fazer algo para que nós tenha água. E o profeta diz: vocês vão ter, mas vocês não vão ver vento nem chuva. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Você vai ter a bênção, mas quem sabe você não vai ver nada que te indique que a bênção está vindo. Mas somente tome Deus em sua palavra. Você não vai ver nada que indique que aquele filho vai mudar. Parece que cada vez está pior. Mas continue, tome Deus em sua palavra. Você confiou a Deus, você diz: isso vai acontecer. É isso, irmãos, que Deus nos ajude. Agora, saiam ali, não ouvireis vento, não vereis chuva, mas eu quero que vocês cavem muitas valas. Cavem poços para encher d'água. E pela manhã, por volta da hora do sacrifício, todas elas estarão cheias de água. Disse: cavem muitas valas. Agora eles voltaram e trouxeram cada homem. Eu posso imaginar eles pegando uma pá e começando, bem ali no deserto escaldante, começando a cavar valas para a água. Vocês não vão ouvir nenhum vento, não verão nenhuma chuva caindo, mas mesmo assim haverá água. Agora, como haveria água naquele deserto de areias escaldantes? Será, irmãos, que você ainda não tomou posse da vitória, porque você não cavou poços? Você quer água, você pede para Deus, Deus está pronto a dar, mas cadê o poço? Você já abriu o poço para Deus encher de água? Você já deu condições para Deus? Está esperando ver se vai receber uma visão, alguma... Não, irmãos, creia, tome Deus em sua palavra. Dê oportunidade para Deus. Seja no natural, você quer alguma bênção, ou no espiritual, irmãos, é assim que Deus faz. Pastor Joel, analfabeto, foi pedir emprego numa multinacional. Não empregava ninguém sem estudo. Mas ele creu: eu preciso do emprego. Eles o empregaram e ele se aposentou ali.
Quer dizer, não precisa, mas às vezes você diz, não, mas Senhor, eu quero um emprego. Alguém diz, ali tem vaga. Ah, não, mas eu não me encaixo. Você acha que Deus é tão fraco assim? Deus pode mudar as regras, as normas, para te abençoar. Simplesmente você precisa, é justo que você quer, vá. E você vai ver Deus fazendo. Deus para o sol por causa de um filho. Deus faz qualquer coisa. 47, pode você imaginar, indo no meio do deserto de Mojavé, na metade de agosto, e cavar uma vala? E não vai haver qualquer som de chuva, nem som de vento, mas mesmo assim a vala vai estar cheia d'água. Por quê? Porque Deus disse assim. É exatamente por isso. Ele torna a mente carnal tola e seus olhos, e faz com que tola a seus olhos, e faz com que nada aconteça acerca das coisas que parecem ser tão reais para começar. Ele toma as coisas que parecem ser tolas para a mente carnal e as torna reais. Bem, agora no meio do deserto, comece a cavar valas. Bem, cada homem cavou sua vala. Bem, agora isto dependia de quanta água este companheiro precisava para si mesmo, para seu gado, para seus cavalos. Dependia de quão grande a vala que ele ia cavar, porque a vala seria cheia de água. A quantidade da bênção dependia da vala que ele cavasse. O rei volta e diz, temos a resposta do profeta, vamos ter água em abundância. Cada um agora cave. Você tem quantos cavalos? Tem quantos homens sobre a tua liderança, capitão? Tantos. Então cave lá a vala para que você tenha água suficiente para eles. Que tal se ele vai lá e diz assim, cadê o vento? Cadê a chuva? Eu vou cavar um pocinho aqui para não desobedecer o rei. Ele ia ter um pouquinho de água. Nós pedimos a Deus, irmãos, somos muito mesquinhos, achamos que Deus não pode. Senhor, eu só quero isso aqui. Peça, e peça com abundância. O profeta diz assim, peça grandes coisas. Para Deus dar grandes coisas é tão fácil como Ele dar pequenas coisas. Se o teu objetivo é correto, pode pedir. Cave um poço bem fundo. Eu vou cavar aqui, irmãos, para que tenha para mim e para alguém que precisar também. Quem sabe vai ter alguém com pouca fé, vai cavar um poço pequeno. Vou cavar bem fundo para que quando acabe o dele eu tenha para dar. É isso. Dê oportunidade para Deus. 48. E eu posso imaginar vê-lo começar a cavar. É isto que nós devemos estar fazendo nesta noite. Fazer algumas escavações. Preparando-nos para um derramamento à moda antiga num desses dias. E eu posso ver aquele companheiro cavando. A primeira coisa, vocês sabem, ele jogou para fora várias pás cheias. Ele bateu em um grande velho pote ali. O que era? Ele puxou para fora, era tipo uma grande velha panela de lata. Olhou para aquilo lá e aquilo está o que era. Um dos membros da igreja disse, agora olha aqui, João, eu sei que você está doente, mas se você for ali, os dias de milagre já passaram. Enquanto você deixar aquela velha panela de lata ali, na vala, você nunca será capaz de enchê-la de água. Jogue isto fora. Então, a água pode tomar o seu lugar. A água representa a vida. Você está ali cavando e aqui vem alguém e diz, agora, tenha cuidado, é telepatia mental. Irmão, o diabo está aí para tentar desanimar você. Eu conheço muita gente que perdeu sua vida acreditando em coisas como estas. Simplesmente cave isso. Quanto mais profundo você cavar, mais água você vai ter. É disto que precisamos esta noite. É uma boa e velha maneira de se livrar de todos os pequenos fantasmas e coisinhas que o diabo lança sobre nós. Abra seus dois braços e diga,
Deus, envie um vento impetuoso, encha minha alma com as tuas águas da vida. Pois de uma coisa o profeta sabia, que ali fora daquele deserto, quando Israel passou por ali, são muitos anos antes, aquela rocha ainda estava lá, no deserto, e era aquela rocha que poderia produzir aquela água. E aquela mesma rocha que estava lá no deserto, está aqui nesta noite, na forma do Espírito Santo, para trazer águas de vida para cada alma que está faminta e sedenta, doentes no pecado, ou morrendo de câncer, ou o que quer que você seja. Deus está aqui para produzir as águas da vida para você, e ela já foi ferida, está jorrando. Cave sua vala, jogue fora toda a incredulidade, pois a Bíblia diz: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome da água da vida livremente. Se é metodista, batista, católico, presbiteriano, pentecostal, quem quer que seja, deixe-o beber livremente do Espírito de Deus. Amém. Então eu noto na manhã seguinte, quando os moabitas olharam, todas as valas estavam cheias de água, e o sol refletindo sobre ela. Era água para os israelitas, tomando água e tendo um tempo maravilhoso, mas era sangue para os que estavam do outro lado. Então eles disseram: corram para baixo. E havia uma emboscada, e levaram os moabitas até os muros, e devastaram suas cidades e outras coisas. Cada um dos homens carregava uma pedra em sua mão, e taparam cada poço que eles tinham feito. Agora, o que nós precisamos fazer nesta noite é cavar valas suficientes até que possamos obter água suficiente para receber o suficiente do Espírito sobre nós, para que possamos levantar e confiar em Deus e tomar a pedra do bom testemunho à moda antiga e parar com alguns destes velhos poços formais que temos por aqui, que dizem: os dias dos milagres são passados, vá regozijando e adorando a Deus. É disto que precisamos nesta manhã. Vocês creem assim? Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé nesse momento. É disso que precisamos, irmãos. É disso que nós precisamos. Nós precisamos cavar, dar oportunidade para Deus. Dar oportunidade para Deus, irmãos. Hoje pela manhã nós ouvimos o livro na hora da saída. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor dizendo assim: vamos orar. Vamos orar para ver o quê? Coisas sobrenaturais acontecendo. Coisas sobrenaturais. Mas nós nunca vamos obter se nós não semear. Como nós vamos ter se nós não semearmos? O que você precisa? Sobe o solo musical nesse momento, feche seus olhos. O que você precisa essa noite? Qual é a sua preocupação? Lembra, os reis foram até o profeta, eles precisavam água. O profeta disse: vocês não vão ouvir barulho de chuva, vocês não vão ver ventos, nada, mas mesmo assim cavem poços. Cavem a quantidade que vocês precisam de água, cavem poços. E eles obedeceram a palavra do profeta, e amanheceu cheio de água. Não fique esperando sinais, não fique esperando condições que te leve a crer que as coisas vão mudar. Quem olha para o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Tome Deus em sua palavra, irmão. Irmã, tome Deus em sua palavra e comece a cavar os poços para receber a bênção. Sim, comece a agradecer já pela bênção, pela vitória do que você tem pedido. Você não tem recebido porque você não tem proporcionado, você não tem trazido vasilha.
A viúva não tinha azeite, iam levar seus filhos como escravo. O profeta diz: vai, traga vasilhas, pega emprestado dos vizinhos, quantas você puder. E enquanto ela tinha vasilhas, Deus estava despejando o azeite. Quando a última se encheu, o azeite cessou. Enquanto você tiver o coração aberto, Deus vai derramar bênção, bênção, bênção sobre sua vida. Você quer o Espírito Santo? Então proporcione. Comece a cavar poços, comece a pedir, comece a desejar, comece a agradecer pelo batismo do Espírito Santo, sabendo, é para mim isso, é para mim, eu creio nessa mensagem, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Comece, igreja. Precioso Deus e eterno Pai, o Senhor está, meu Pai, ansioso para nos abençoar com bênçãos tais que surpreendam nossas vidas. Mas, meu Deus, nos ajude a proporcionar ao Senhor condições para isso. Ajuda, Senhor, tua igreja, parar de olhar para a razão, parar de olhar para as condições próprias, parar de olhar para o deserto seco e começar a cavar poços para receber bênçãos. Oh Deus, amplia isso em nossos corações, Pai. Faz a obra em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, realmente receber aquilo que é para nós. O céu está cheio de bênção, o teu coração está cheio de bênção. São para nós, mas nós precisamos proporcionar para Ti, Pai. Nós precisamos nos levantar, caminhar, começar a demarcar limites. Senhor, faça com que a igreja entenda isso. Faça com que a igreja compreenda. Em nome do Senhor Jesus eu peço. Desperta o nosso coração para o sobrenatural. Desperta o nosso coração, Pai, para ver as obras do Senhor sendo manifestadas em grande poder e glória em nossas vidas. Tira toda a incredulidade, tira toda a razão, tira, Senhor, toda a mentalidade própria, Senhor, e nos ajude a nos submeter a Ti. Eu peço, Senhor, não deixe esta palavra cair por terra. Pai, toma e amplia em nossos corações, que cada um volte para casa, Pai, e vai preparando as vasilhas para o Senhor encher de bênção. Vai preparando os poços para que venha muita chuva. Sim, meu Deus, que nós pare de esperar, ver as coisas, as condições. Não, nos ajuda a andar por fé, meu Deus. Abraão, Senhor, ele não esperou para ver as condições, algum exame que provasse que ele poderia ter filho. Ele caminhou crendo na promessa. É isso que o Senhor espera de nós, filhos de Abraão. Deus, faça isso por nós. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Eu peço por minha vida, eu peço por minha fé, eu peço por minha família, eu peço por meus irmãos. Nos ajude, Pai. O Senhor quer derramar suas bênçãos sobre nós. Não deixe nos acovardar. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que isso possa nos levar a essa fé pura, a essa fé que descansa, a essa fé que proporciona, Senhor. Em nome de Jesus. Fale, igreja, com Deus agora. Pede a Ele. Diga a Ele que você está aberto, está disposto. O que é que você precisa? Os reis precisavam água. Você precisa a bênção do seu filho?
Você precisa o batismo do Espírito Santo? Você precisa cura? Você precisa um emprego? Você precisa sair das dívidas? Você precisa mais de Deus? Você precisa força para vencer a carne, esses olhos cheios de cobiça? Você precisa graça para vencer essas porcarias que a internet oferece? O que é? Peça a Deus nesta noite e siga a orientação dEle. Proporcione condição para Deus te abençoar. Não dê ouvido para a voz da dúvida. Não dê ouvido para a voz que diz: você não pode, você não consegue. Você sim pode, você já conseguiu. Fale com Deus agora um pouquinho. É você e Deus. Aleluias. Oh Deus. Aleluias. Será que você deseja vir ao altar? Alguém desejaria vir aqui? Não é em vão. Não é em vão. Você pode vir. E aquilo que está no teu coração, impossível aos teus olhos, aos olhos humanos, Deus vai te conceder, sim. Você já nem orava mais por isso, porque você não via condições dessas coisas mudarem. Mas você agora sabe que você só tem que abrir espaço para Deus abençoar. Quem sabe o espaço para Deus abençoar é você começar a agradecer por aquilo. Sim, começa a agradecer pela vitória. Pode pedir a Deus. Pode chorar na presença dEle. Aleluias. Glória a Deus. Você precisa do Espírito Santo. Mas muitos estão agindo como se não precisassem do Espírito Santo. Não há clamor, não há desejo, não há. Em muitas vidas não está havendo isso. Lembre que o camelo que Rebeca deu água foi o mesmo camelo que levou a ela aos braços de Isaque. O Espírito Santo que você alimenta é o que te levará no rapto. Clame por Ele agora. Aleluias.
Satanás, sai em nome de Jesus Cristo desse lugar. Meus irmãos buscarão a tua presença, Pai. Desperta cada um nesta noite. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Aleluia. Aleluia. Envia o choro, o amor. Envia, Senhor, o desejar profundo nos corações e nas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Faz a obra, Senhor. Oh, glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Vem, Espírito Santo. Vem tocar em nossas vidas. Vem reavivar a nossa fé. Vem reavivar para o primeiro amor. Aquele primeiro zelo. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Oh, Deus poderoso. Precioso Deus, nós precisamos, como nunca, do Espírito Santo para conduzir nossas vidas, para nos desprender das coisas naturais. Nós estamos, Senhor, muito ocupados com as coisas daqui. Oh Deus, nos desperta aquele primeiro amor, aquele zelo, aquele desejo de orar, de buscar a tua face, de cantar, de adorar, de ter comunhão contigo e com os irmãos. Deus, vem abençoar a tua igreja, vem abençoar a tua noiva, vem abençoar o teu povo por toda a terra. São tempos trabalhosos, vem abençoar a cada um, Pai. Que o teu Espírito Santo se mova, que o teu Espírito Santo nos leve a cavar mais fundo. Ajuda, Senhor, as famílias, ajuda os lares a ver espaço para Ti, a darmos tempo para o Senhor. Queremos Tua bênção, Pai, mas não queremos proporcionar tempo para Ti, proporcionar tempo para orar. Nos muda-nos, ó Pai. Nos ajuda a nos envergonhar de nossas atitudes. Ajuda a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos que haja um clamor profundo em cada coração, por mais do Espírito Santo, por mais da Tua presença. E em nome de Jesus, Teu Filho, o que cada um apresentou a Ti esta noite, que o Senhor os ajude a crer e fazer como aqueles reis, irem para casa e cavar poços, para que o Senhor traga as bênçãos, começar a proporcionar ambiente para as bênçãos, parar com a murmuração,
parar com a dúvida, começar a agradecer a Ti, Pai. Faça isso por nós, nos ajude, Pai, e o Senhor encherá nossas vidas de tal maneira, Pai, com todas as bênçãos celestiais. Eu quero isso para mim, eu quero isso para meus irmãos, eu quero isso para a Tua noiva, Pai. Conceda-nos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluia. Irmão, não te entristeça se os teus problemas te fazem chorar. Irmão, Deus tem contemplado o teu sofrimento e vai te ajudar. Irmão, todas tuas lutas que aqui tens passado, registrado Glória está. a Deus. Aleluia. Irmão, quando ao céu chegares por uma coroa, tu irás ganhar. Coragem, irmão, levante a cabeça, deixa essa tristeza, alegra o coração. Deus está ao seu lado e tem escutado a tua oração. Coragem, irmão, coragem, irmão. Já está chegando o fim da jornada da igreja aqui. Irmão, essa cruz pesada por uma coroa vai trocar ali. Verás que valeu a pena aqui ter sofrido sem negar Jesus. Irmã, a eternidade será linda lá no céu de luz. Coragem, irmão, levante a cabeça, deixe essa tristeza, alegra o coração. Deus está ao teu lado e tem escutado a tua oração. Coragem, irmão, coragem, irmão. Já está chegando o fim da jornada da igreja aqui. Irmão, essa cruz pesada por uma coroa vai trocar ali. Verás que valeu a pena que ter sofrido sem negar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A eternidade pra nós será linda lá no céu de luz. Glória a Deus. Coragem, irmão, levante a cabeça, deixe essa tristeza,
Oh, se a igreja soubesse o poder que está disponível para nós. Aleluias, o profeta disse que nós temos poder para criar um outro mundo se quiséssemos. Você tem que tomar posse disso. Você precisa tomar posse. Você não pode desistir. Você não pode se acovardar. Porque o problema está difícil, porque a situação piorou. Não! Você tem poder aí dentro. Você tem poder para criar um outro mundo. Quanto mais para mudar a situação. Creia, creia, dê oportunidade para Deus. De olhos fechados, irmãos. Há alguém entre nós que ainda não serve a Cristo. Deus te trouxe aqui essa noite. Você sabe que Deus te trouxe. O diabo estava te jogando de um lado para o outro. A situação estava... Mas Deus te trouxe para ouvir o que você ouviu. Você quer levantar a mão dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero Ele na minha vida para mudar meu destino, mudar. Quero caminhar com Jesus, quero ser batizado, batizada. Há alguém? Levanta a sua mão. Há uma mão lá atrás, há mais alguém, há outra mão ali. Duas mãos que se levantam. Há mais alguém que quer aceitar Cristo, ou reconciliar, reatar os seus passos com Cristo? Levante sua mão. Precioso Deus, há duas mãos que levantaram. São jovens aqui da igreja, Pai, mas o Senhor os ama e tocou neles nesta noite. Hoje foi o dia deles tomar a decisão, e que essa decisão que eles tomaram seja firmada e estabelecida na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro por eles e proíbo Satanás de dominar sobre suas vidas. Que o Senhor os conduza e cele essa decisão, e assim ajuda os demais que estão aqui, precisam dar esse passo. Trata com eles, Pai, para que não se aquietem enquanto não façam isso. É no nome de Jesus Cristo que nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga: Senhor Jesus, obrigado pela tua presença. Perdoe minhas falhas. Perdoe quando desacreditei. Eu vou, Senhor, proporcionar espaço para o Senhor me abençoar. Eu vou cavar poços fundos para que o Senhor me dê com abundância, para usar para mim e para os outros. Senhor, eu não vou olhar mais as condições. Eu vou semear. Em nome de Jesus, o Senhor me dará graça para que assim eu faça, e as bênçãos transbordem na minha vida. Eu vou agradecer por meus filhos. Eu vou agradecer pela vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos nesse momento orar pelos pedidos de oração. E aos irmãos pela internet, você pode receber a mesma bênção que nós estamos tendo aqui.
vocês já receberam. Essa mesma unção está aí, porque a palavra de Deus, ela tem poder em qualquer lugar. Enquanto nós vamos orar pelos enfermos, se houver alguém do outro lado aí, com uma necessidade, você vai levantar a mão. A igreja também aqui, se houver alguém doente, alguma questão, você vai levantar a mão por ti ou por alguém, e Deus vai fazer a obra, amém? Então nós vamos orar por todos esses pedidos e também por aqueles que levantam a mão agora. Pai Santo e Eterno Deus, nós chegamos a Ti com muitos pedidos, alguns com câncer, leucemia, alguns desviados, outros pedindo por emprego. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade da Tua palavra, nós como igreja do Deus vivo, repreendemos o demônio do câncer, que essas pessoas sejam livres, curadas, em nome de Jesus Cristo, curada da leucemia. Que o Senhor abençoe, dando-lhes emprego. Que o Senhor abençoe as famílias. Que o Senhor traga esses desviados de volta para a casa do Pai. Em nome de Jesus, pedimos por eles e pela salvação deles em primeiro lugar. Ó Deus, assim apresentamos a Ti a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe também a todos que participam pela internet. Deus abençoe. Todos tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Guarde essa bênção, cuide o que você fala, não perca a bênção. Se alguém quer sentar e ouvir o hino, não tenha pressa, não tenha pressa. Enquanto a igreja vai saindo calmamente, você desejando ficar aqui um pouquinho mais, fique. De repente as coisas ficaram difíceis demais. O sorriso que havia por dentro ninguém viu brotar. Está difícil manter o seu barco entre os vendavais. As palavras estão sufocadas e você só faz chorar. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso no caminho seu, mas é apenas aparência. Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência. Você ainda vai sorrir. Aonde termina seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, solução pra tudo Ele tem. De repente as coisas ficaram
você só faz chorar. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso nos caminhos seus, mas é apenas aparência. Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução pra tudo Ele tem. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui estou eu. Quando a solução